Então, esse é um material que eu peguei do professor Silvio Bacalar, né, na internet aí, também é um material muito bom. Né, não gosto de ficar reinventando a roda, não. Baseado em cima dos livros. Tudo bem, tranquilão, brother. Baseado aí nos livros da nossa bibliografia mesmo, sem nenhum problema, tá? Então eu gosto sempre de valorizar o material que o pessoal faz e faço as devidas referências. Bom, análise de projeto de software, a gente vai dar uma olhada no overview aí, uma passant, para vocês entenderem. Vocês vão ter uma disciplina, acho que são duas disciplinas que vocês vão ter especificamente com esse conteúdo, análise de projeto de software, acho que é 1 e 2, com a professora Denise. Fora ainda a disciplina de bancos de dados ainda, e depois ainda vocês têm a disciplina de teste de software. Então, ou seja, o pessoal de TADS e sistemas de informação vai ter bastante abordagem dentro desses conceitos aí que é análise de projeto, tá? Vamos lá então. Uma página por vez. Bom, pessoal, qual o grande problema em relação à análise e a construção efetiva de um sistema computacional? É uma coisa chamada gap semântico. O que é um gap? O que é um gap? Um gap é um buraco, tá? Um buraco que existe entre o meu problema que eu vejo no mundo real. Então, o meu usuário, a minha empresa tem um problema lá no mundo real, tá? Seja lá um controle de estoque, o faturamento, existe um problema. E aí a gente vai modelar esse problema, fazer todas aquelas técnicas que vocês viram, utilizando seja o Scrum, seja métodos clássicos, seja o que for, para poder entender o problema, fazer a licitação de requisitos, etc. Só que entre o problema e a solução proposta sempre vai haver uma diferença, que é o gap, tá? Que é o gap de significado. Então, o que a gente quer no fundo é diminuir essa diferença, tá? É entregar para o meu usuário uma solução que atenda, ou seja, bem próxima daquilo que o usuário precisa, tá? Minimizando esse gap semântico, minimizando ao máximo esse gap. Quem trabalha, principalmente quem já trabalhou um pouquinho com ciências e tal, eu como sou de formação da área da física, a gente sabe que os modelos físicos é uma aproximação da natureza. Os modelos físicos, eles ainda apresentam diferenças em relação ao que a natureza apresenta. A mesma coisa acontece quando se trata de sistemas, tá? O que a gente quer é minimizar esse gap aqui, aproximar ao máximo a minha solução do problema, para resolver o problema. Tá? Para isso existem técnicas de licitação de requisitos, técnicas de documentação, modelagem, análise, etc., como vocês vão ver em outras disciplinas para frente. Tá? Então, o que é o projeto do software dentro da perspectiva de processo? Tá? É uma atividade dentro do ciclo de vida, no qual os requisitos do software são analisados para produzir uma descrição da estrutura interna do software. Tá? Requisito, a análise de requisito, como a gente conversou lá na parte de gerenciamento de requisitos, gestão de requisitos, é importantíssimo para qualquer sistema. Eu entender exatamente o que o meu software tem que fazer, o que o meu sistema tem que fazer. Seja ele um sistema comercial, seja ele um jogo, que é um entretenimento, seja ele um sistema embarcado, seja um sistema de automação, seja o que for. Eu tenho que mapear muito bem quais são as funcionalidades, o que o meu sistema precisa fazer para dizer que se aquele sistema vai ou não gerar valor, tá? Isso aí é muito importante para a gente, tá? Dentro do processo em si do desenvolvimento de software, tá? E aí, o que acontece? Como é que eu posso entregar valor se eu não tenho os requisitos muito bem mapeados, tá? Para eu fazer isso, eu preciso fazer o quê? Eu preciso ter esse processo de elicitação ou levantamento de requisitos. Existem técnicas para isso, existem formas para poder fazer esse tratamento dessa informação, tá? E vocês vão ver depois.
Bom, quando eu olho o projeto de software dentro da perspectiva do resultado, então eu tenho o processo, e aí qual é o resultado que eu quero? Eu quero um sistema, né, que é um sistema que vai ser decomposto e organizado em componentes, descrevendo aí as interfaces entre esses componentes. Uma coisa que vocês vão aprender, principalmente vocês vão ouvir falar bastante de orientação a objeto e análise orientada a objeto, que são as interfaces. O que é uma interface? Interfaces são partes que se tocam. Então imagine que eu tenho objetos, ele tem faces, e essas faces se tocam. Como é que esses objetos se tocam ou se comunicam? Através de serviços, métodos, funções, etc. Mas isso aí lá para frente vocês vão entender mais isso. Então eu vou definir como é que esses objetos que vão compor esse meu sistema, eles vão conversar entre si, esses componentes vão conversar, vão trocar informações. Dentro de uma visão sistêmica, a gente sempre vai tentar fazer e construir componentes independentes, mas interagentes, ou seja, que interagem entre si de forma a resolver o problema. Então, esse aí é um foco importante que nós vamos ter dentro da área de análise de sistemas e também na área de projeto de sistemas também. Ok? Nós vamos ter uma descrição, então o que se espera como resultado desse projeto? Que eu entregue uma arquitetura de um sistema, de um software, com seus componentes e interfaces bem definidos, bem detalhados e também entregando uma descrição desses componentes. Então, quando eu falo ali de análise, eu vou estar lá fazendo um levantamento de requisitos, entendendo o problema junto ao meu usuário, os usuários-chave, os sponsors, etc. Depois eu vou projetar esse software baseado em cima desses requisitos e de alguma forma utilizando um conjunto de técnicas e utilizando uma linguagem padrão também, nós vamos projetar esse sistema e documentar todo esse projeto de sistema. Assim como um engenheiro civil cria lá uma planta, ou um engenheiro eletricista, um engenheiro mecânico cria lá o projeto e cria lá as plantas, etc., a gente também vai fazer a mesma coisa, só que utilizando as ferramentas para sistemas para isso, tá? Bom, qual que é a importância de um projeto de software, então? Primeiro, detectar problemas, tá? No momento que eu estou projetando, já posso começar a entender quais problemas eu vou ter, quais gaps que eu posso ter, ou seja, está faltando detalhar melhor isso aqui, olha, isso aqui não vai conversar com aquilo ali, essa regra de negócio aqui impacta na regra lá. Então, isso é importante também, no momento que eu estou projetando, eu já começo a fazer também essa avaliação do projeto, tá? Por que é importante detectar durante o projeto? Porque se eu detecto esses problemas na construção do software, voltar atrás é muito mais custoso. Nós já conversamos sobre isso quando a gente conversou sobre métodos ágeis. A vantagem do método ágil é que ele minimiza os impactos de erros de projeto. Tá? Por quê? Porque normalmente eu tenho ali 15 a 30 dias para queimar e se eu errar alguma coisa eu vou impactar de 15 a 30 dias o meu projeto. Diferente do método em cascata, diferente do waterfall clássico, tá? Aonde eu de repente 3, 4 meses depois eu me vejo num problema que eu tenho que rever e refazer várias partes do meu software. Quando eu falo problema aqui, pessoal, eu não estou falando bug de execução, eu não estou falando aqui problemas de um botão que clica e dá um erro, ou um campo que era para receber só dado numérico, mas está deixando receber texto. Isso é bug, ok? Eu estou falando aqui de problemas muito mais sérios, que é regras de negócio mal entendidas e mal implementadas, tá, dentro do software, ou nem implementadas, tá? Isso aí pode gerar um problema seríssimo. Requisitos não funcionais que eu não elicitei corretamente e não implementei, tá? Isso também pode gerar problemas seríssimos na hora da construção do software, até mesmo da validação do mesmo. Então, tudo isso tem que ser detectado durante a fase de projeto. Bom, quais são os fundamentos então para o projeto? Tá? Conceitos e noções e terminologias que vão formar essa base do escopo do projeto de software. Tá? Então a gente tem que conceituar
o contexto dentro desse projeto de software, o processo do projeto e os princípios que vão envolver o projeto de software em si, tá? Ai, ai. Agora tá, né, Felipe? Bom, o que é um projeto como um problema wicked? Tá? O software não é apenas um campo no qual o projeto está inserido, e aí, de maneira geral, o projeto é visto como uma forma de resolver problemas. A ideia é essa, é basicamente isso. Tá? O que é um wicked problem? É um problema sem solução definitiva. Então, eu vou dar uma solução parcial ou uma solução temporária, tá? Mas para isso eu preciso limitar o escopo. O que é o escopo de um projeto? São os limites, até onde eu vou. E aí é aquele lance do problema do mundo real e da solução proposta. Eu tenho que traçar escopos, eu tenho que definir limites, porque senão a coisa vai tomando e nunca termina, eu nunca entrego, tá? Outras vantagens dos métodos ágeis é que esse escopo meu ele pode ir aumentando à medida que eu vou amadurecendo, tendo maior maturidade dentro do problema, tá? Isso é interessante porque uma das coisas que nós aprendemos lá dentro da área da física, por exemplo, na área das ciências em gerais, é um princípio chamado reducionismo, tá? Esse é um princípio que acabou sendo um pouco colocado de lado aí com a teoria geral dos sistemas, etc., mas depois ainda é muito utilizado dentro da área das ciências, tá? O que é reducionismo? Eu tenho um problema, reduzo o problema até um ponto que eu consiga resolver o problema reduzido. E aí eu vou ampliando a dificuldade até eu resolver o problema ou até me aproximar de uma solução aceitável do problema real, tá? E aí esse é um projeto perverso, complicado, e isso acontece muitas das vezes, tá? Às vezes eu não tenho uma solução definitiva para o projeto. Dentro do contexto do projeto de software, essa parte do projeto de software vai agregar atividades, que é a análise de requisitos e a construção do software em si. Né? A licitação e análise, levantamento de requisitos. Lembrando que a análise de requisitos, como vocês vão ver mais posteriormente em outros momentos no curso, ele é uma tarefa de extrema importância, onde você vai entender as funcionalidades, detalhar essas funcionalidades, desdobrar isso com os usuários. Existem inúmeras técnicas para isso. Hoje, com métodos ágeis, o pessoal usa muito design thinking para poder fazer essa elicitação, ou seja, tentar capturar o máximo de requisitos possíveis do usuário. Depois, durante o projeto das sprints, definição das sprints, refinamento de backlog, esses requisitos passam por mais um processo de detalhamento, refinamento, e aí, ou seja, o tempo todo você fazendo esse processo, o que é muito bom da metodologia ágil, que você volta o tempo todo os requisitos. Quando você pega a metodologia em cascata, clássica, você faz toda essa parte de análise de requisitos de uma maneira só, né, de uma forma só. Depois você não revisita isso. Isso é um problema, nós já discutimos longamente isso aí na parte de métodos ágeis, sobre essa abordagem específica. Tá? Sim, Felipe, é complicado. Já participei de projetos onde só a parte de levantamento de requisitos foram 4 meses de escrita. Tá? Duro, duro. Bom, como é que é o processo então do projeto de software em si? A gente vai ter dois passos, tá? Um projeto arquitetural que é chamado Top Level Design, ou muitas vezes a gente usa HDL, High Definition Level, né? O HDL, aonde eu vou lá botar as caixinhas no vizinho da internet, servidor aqui, fazer aquela coisa mais alto level mesmo, né? Ali a gente já começa a definir alguns componentes, interfaces entre os componentes, tecnologia de comunicação que vai ser utilizada, se eu vou usar protocolos específicos de comunicação, bem alto nível, tá, gente? Eu não vou descer, tá? Eu vou trabalhar bem alto nível. Então é um top level mesmo, um high level, aonde eu vou ter uma visão geral arquitetural do sistema. Então ali já vou identificar muitas das vezes qual tipo de integração com outros sistemas eu vou ter, quais tipos de software eu vou ter que ter para fazer integração, não como fazer, o que eu vou ter, tá, gente?
necessidades de infraestrutura, de repente o meu software precisa se comunicar com outro software que está numa outra rede, então eu tenho que criar ali uma bridge, sei lá, uma VPN, seja o que for. Então eu vou ter essa definição de alto nível. Depois eu começo a fazer o detalhamento do projeto, que é o Detailed Design, ou seja, projeto detalhado. E aí sim, eu vou olhar para cada componente, eu vou entrar dentro de cada componente, eu vou descrever o que cada componente faz. Então o que eu tenho de entrada? A especificação de requisitos. Reparem como a especificação de requisitos é importante. Se eu for olhar isso dentro da metodologia Scrum, por exemplo, imagine que eu tenho o backlog. Tá? O backlog da sprint, o backlog do produto e o backlog da sprint. E dentro desse backlog eu tenho lá os meus user stories, requisitos, etc. documentados. Tá? E aí eu vou ter como saída e como entrega um conjunto de artefatos que vão documentar esse projeto. Utiliza-se muito o ML para isso. Hoje em dia, com métodos ágeis, acabou que foca-se muito fortemente, né, em diagramas e artefatos que vão agregar valor também no projeto, no desenvolvimento, porque tem que ser coisa rápida. Vocês vão ver lá na disciplina de projetos e sistemas que existem inúmeros diagramas possíveis. Então, se você for realmente fazer uma análise orientada a objeto e gerar todos os diagramas possíveis, vocês vão ver que é muito diagrama, tá? É muita saída documentada também. Então, de forma resumida, o que é o projeto de software, pessoal? É a transformação de requisitos, tá? Estabelecidos em termos relevantes ao domínio do problema. Então eu tenho lá os requisitos que estão coerentes ao problema e uma descrição. Uma forma de descrever isso em projeto, de forma que ao construir aquele projeto, eu vou resolver o problema relacionado ao software. Tá? Então, ou seja, eu tenho um conjunto de querências, um conjunto de funcionalidades, um conjunto de desejos para que o meu software implemente, e aí eu vou projetar algo que, uma vez construído, vai satisfazer esse conjunto de requisitos. Então, a ideia do projeto de software é exatamente isso, tá, pessoal? Então, definição do projeto de software, aí, segundo a I3E, é o processo de definir a arquitetura, os componentes, as interfaces e outras características de um sistema ou componentes de sistema, tá? Então, é isso que é entrega. Eu vou pegar um problema e vou definir e vou construir um projeto. É como um engenheiro pega um problema, por exemplo, que é construir uma casa, ele tem um conjunto de requisitos que essa casa vai ter que ter, e ele senta lá e faz todo lá o projeto hidráulico, o projeto estrutural, ou seja, a casa está construída? Não, ele está projetando, né? Fazendo as medidas, os cálculos, e ali dentro desse projeto você já começa a ver mais ou menos quanto vai custar, quanto tempo ainda para construir, para entregar aquele imóvel. Então, o projeto também ele tem essa vertente importante também, que você já começa também a mensurar o tamanho do seu software também. Bom, eu tenho então a entrada dos documentos de requisitos que são transformados em modelos e artefatos do projeto. Então, essa atividade de projeto de software, mais uma vez, é pegar um conjunto de querências e requisitos e transformar isso em um projeto. Se a gente for olhar assim de forma genérica, eu tenho lá as especificações de requisitos, faço o projeto arquitetural, defino aqui a arquitetura do meu sistema, passo a ter aqui uma especificação abstrata de como vai ser esse sistema. Não se preocupem, pessoal, a gente não vai entrar em cada uma dessas caixinhas muito a profundo, vocês vão ver isso tudo nas disciplinas de análise, tá? Cria essas especificações do software em termos gerais, faça o projeto de interface, especifica a interface. Projeto de interface, alto nível, detail, tá? Faça o projeto de componentes, especifica os componentes, faço o projeto de dados, aqui bancos de dados, etc. Tá? Vou especificar as estruturas de dados no nível mais detalhado, projeto de algoritmo, especificação de algoritmo. Então, se eu for olhar isso aqui em alto nível, é basicamente isso, que é a atividade do projeto.
tá? Entregando esses diferentes artefatos aí documentados, utilizando a UML, que é a linguagem de modelagem unificada para isso, para poder entregar essas saídas aí, tá? Mais uma vez, a gente usa, hoje em dia, a gente tem tantas saídas? Não temos mais tantas saídas, até porque tipo, acaba sendo utilizado, principalmente comercialmente falando, o pessoal de jogos também tem muito isso, utiliza-se muitas frameworks, engines, tá? Que boa parte das coisas já estão lá dentro, então basicamente o meu projeto é identificar quais funcionalidades da framework ou da engine eu vou utilizar. Utiliza-se muito os métodos ágeis e aí a gente só foca nas saídas e artefatos que vão fazer diferença naquela sprint específica. Então eu tenho um sprint lá onde estou modelando o banco de dados apenas, vou entregar um modelo de dados e o banco de dados pronto. Então eu não vou ficar focando em criar modelo conceitual, modelo lógico, não, eu vou direto do modelo físico e crio o banco, tá? Mas aí vai muito na maturidade de quem está desenvolvendo para quem está trabalhando, tá, pessoal? Bom, no projeto arquitetural eu vou ter como entrada os documentos gerados na análise, tá? Os documentos de especificação de requisitos, vou determinar os principais componentes do sistema e vou desdobrar e criar então um diagrama arquitetural de alto nível, tá? Essa é a saída. Deixa eu só ver aqui uma pessoa. Responder rapidinho aqui, pessoal. Vamos lá. Então aqui, ó, no projeto arquitetural eu tenho essa definição de componentes, tá? Depois é feito um detalhamento maior, então aí começa a ser o diagrama de classes, diagramas de sequência, vocês vão trabalhar e vão desenvolver isso tudo na disciplina de análise. Vocês vão odiar isso, mas vocês vão ter que fazer isso. A maioria dos alunos detestam, tá? Mas depois, como eles começam a ver que isso é importante, e aí isso é o papel da professora Denise, fazer essa bondade com vocês, aonde vocês vão ter as chamadas classes de análise, definir essas classes. No diagrama de sequência, eu vou ter os atores do meu sistema. O que são atores? São, por exemplo, o próprio sistema, outros sistemas, perfis de usuário, etc. Tá? E aí eu vou ver como esses atores eles vão se relacionar com os diferentes objetos e as classes. Tá? Então vocês vão criar esses diagramas de sequência, que tem um fluxo temporal também. Isso é importante a gente ter, de novo, né? Antes a gente fazia para tudo, hoje em dia a gente só faz naquilo que realmente vai agregar valor à construção do software naquela dada sprint específica, tá, pessoal? O projeto arquitetural, eu vou ter uma descrição da estrutura da organização de nível mais alto, tá? Identificando os componentes. E no projeto detalhado, eu vou ter os componentes sendo realmente explodidos. Então, por exemplo, aqui eu tenho um componente chamado sorter, o cara que vai, de alguma forma, gerar aí a ordenação de valores, tá? Aí eu tenho aqui o leitor de código de barra, e aqui eu tenho um componente que faz a decodificação do código de barra, e aqui eu tenho um componente que ordena as coisas. E aí esse componente sorter, aí no detalhamento eu vou explodir. Então eu vou ter aqui um algoritmo de ordenação, eu vou ter um limite, eu vou ter atualizações, ou seja, são outros subcomponentes que estão dentro desse componente, tá? Então tem algo mais alto nível, e aí eu vou detalhar e provavelmente teremos também subcomponentes e assim segue, isso faz parte do processo todo de software, tá? Bom, princípios de projeto de software então, pessoal. A gente tem que entender que um princípio é uma verdade básica ou uma lei geral, tá? É o que está escrito aí no a basic truth or a general law, tá? That's used as a basis of reason or a guide to action. Então, eu tenho uma verdade básica ou uma lei geral, tá? Que vai ser usado aí como
bases aí para razão ou para guiar uma ação. Então, esse é um princípio básico então dos processos, ou seja, o que vai me guiar durante um projeto de software, tá? Essa é a definição de princípios. Alguns princípios importantes aí: abstração, encapsulamento ou information hiding, acoplamento e coesão, modularidade e decomposição, separação de interesses, separação entre interface e implementação, suficiência, completeza e primitiveness. Esses conceitos, pessoal, vocês, à medida que vocês forem evoluindo aí dentro da área de TI, trabalhando muito com chamados design partners, que são padrões de projeto, etc. Trabalhar com O, etc. Vocês vão ouvir falar muito desses princípios, tá? Dentro da orientação a objeto, como depois vocês vão ter esse contato aí, provavelmente já deve estar tendo agora aí, quem está fazendo já o segundo período lá de laboratório de programação, vocês já começam a ter contato com esses princípios, tá? São princípios importantes dentro do projeto. Então vamos lá. A abstração é quando consideramos uma solução modular de forma que eu vou esconder, eu vou abstrair a complexidade de um componente para o mundo externo. Então, o exemplo daquele componente de ordenação. No momento que estou lá construindo o sistema, eu vou lá e chamo aquele componente, passo uma sequência de valores e ele me entrega ordenado. Como ele faz isso? Não sei, não quero me preocupar. Eu não sou dono desse componente. Então, esse componente ele abstrai a complexidade para mim. Quando eu estou usando uma framework ou quando estou usando uma engine, por exemplo, eu não quero saber como é que ela faz por dentro naquele momento. Eu quero utilizar as funcionalidades dela, porque ela está abstraindo uma complexidade, tá? E é muito importante isso. Se eu tenho um componente, esse componente tem uma tarefa, eu vou abstrair a complexidade da execução dessa tarefa do mundo externo. Porque se no futuro eu precisar melhorar, acertar um bug ou expandir essa funcionalidade, eu só vou olhar para esse componente. E aí, o mundo externo, ou seja, os outros componentes que utilizam esse componente, não muda nada para eles. Por quê? Porque eu vou estar mudando dentro do componente. Tá? É aquela ideia de encapsulamento, né, professor? O encapsulamento faz parte também do conceito de abstração. Tá? Isso aí. Então, ou seja, eu vou esconder a complexidade, tá? É isso que é a ideia. É basicamente isso aí, esse exemplo aí. Uma velhinha olha o gato apenas como uma bola de pelos. Já um veterinário olha o gato como sendo um ser biológico lá com várias estruturas. É exatamente assim. Vai depender do meu nível de conhecimento que eu quero ter do componente e do nível de informação que eu preciso ter da complexidade do componente. Ponto. Refinamento. Um programa ele é desenvolvido pelo refinamento através de sucessíveis níveis. Tá? Então eu vou refinando a informação, eu vou refinando o projeto, porque não adianta, vocês não vão chegar no nível mais baixo de uma vez só. Então eu vou lá no nível mais alto e vou refinando o meu projeto. Tá? Abstração e refinamento, eles são complementares, são conceitos que vão se complementar, porque a abstração permite ao projetista especificar procedimentos e dados e ainda suprimir detalhes de baixo nível. Tá? Já o refinamento ajuda o projetista a revelar detalhes de mais baixo níveis, à medida que o processo e a progressão do projeto vai adiantando, vai avançando. Modularidade é importantíssimo, que eu vou dividir o software em partes, isso faz parte do conceito desse sistema. Sistema eu tenho vários componentes que de alguma forma interagem entre si para realizar uma tarefa, tá? Eles são independentes, mas eles ainda têm interação entre si, eles trabalham de forma integrada. O information hide ou ocultamento é onde exatamente faz parte do conceito da abstração, que é ocultar esses detalhes. Como um amigo lembrou aí do encapsulamento, ou seja, eu nunca deixo, por exemplo, que dentro de um componente externo ou um outro objeto acesse dados internos de um outro objeto diretamente, através de variáveis, etc. Sempre através da interface, que são os métodos para isso. Tá? Que é o conceito do encapsulamento, que a gente acabou de ver. Tá? Abstração ajuda a definir as entidades.
e o ocultamento define e impõe restrições ao acesso. Então eu tenho métodos que são privados, informação que é privada, informação que é pública, informação que é protegida, tá? Tudo isso vocês vão ver à medida que vocês forem evoluindo dentro do mundo orientado a objeto, tá, pessoal? A hierarquia de controle, também chamada estrutura de programa, representa a organização dos componentes em módulos, tá? Como é que você vai ter lá, inclusive na OML, lá um diagrama lá, diagramas onde você tem interdependência entre os módulos, onde as subdivisões dos módulos, então isso fica bem claro na hora de modularizar e quebrar o meu sistema em submódulos. Bom, se o estilo arquitetural de um sistema hierárquico, as estruturas de programas podem ser particionadas tanto horizontalmente quanto verticalmente, tá, gente? Eu posso ter hierarquias, como também eu posso ter componentes que vão atuar na mesma faixa, tá? Quando eu trabalho com particionamento horizontal, eu vou ter ramos separados da hierarquia. Quando eu tenho um particionamento vertical, aí é controle, tomada de decisão. Um componente superior que aciona o outro componente, que vai acionando o outro componente, tá? A estrutura de dados é uma representação do relacionamento lógico entre os elementos, entre informação, entre o dado, como vai estar armazenado esses dados. Vocês vão ver depois lá tabelas, colunas, registros, tá? Isso é importante. Como é que o dado vai estar estruturado? Se eu vou ter uma estrutura tabular, ou hoje em dia uma estrutura não tabular, um chamado NoSQL, em um formato JSON, sei lá, tá? A gente vai definindo isso dentro da arquitetura do software, dentro do projeto do software em geral, ok? O procedimento do software, ele focaliza os detalhes de processamento de cada um dos módulos, tá? De forma individual. O procedimento ele deve fornecer uma especificação precisa do processamento, incluindo sequência de eventos, quando cada evento vai ser executado, quando cada componente vai ser executado para realizar uma determinada tarefa. Repare que até agora eu não falei de codificação, tá, gente? Gerar código, estou projetando, tá? Código é depois que tudo isso estiver projetado. Isso é um grande desafio de vocês, porque a tendência normalmente é sentar e começar a codificar. Mas o projeto ele é importante porque ele vai me dar bases para que eu possa codificar de forma correta, tá? Independência funcional. Isso aí vem diretamente da modularidade, é outro conceito muito importante, tá? Isso aí é interessante porque eu vou conseguir isso pelo desenvolvimento de módulos com uma função de fidelidade única, tá? Então, o que acontece? Se eu tenho um módulo específico, por exemplo, um módulo que vai ser específico para comunicação de dados, ele só vai fazer comunicação de dados, ok? Agora, eu tenho um módulo que precisa fazer algum nível de criptografia, então eu crio um módulo de criptografia que vai lá e vai interagir. Ou seja, eu tenho que modularizar, tá? Com certeza, Manuel. É sempre uma bagunça mesmo. Módulos independentes são mais fáceis de manter, com certeza. Então, por exemplo, se eu tenho um módulo de comunicação, um módulo de criptografia, está dando erro na comunicação. Então, só vou olhar ali nesse módulo e só vou focar na comunicação. Agora, se eu tenho esses dois caras juntos aqui, a probabilidade de acertar um bug na comunicação e eu introduzir um bug na criptografia é muito grande, tá? Então, ou seja, cada parte do seu sistema faça o que ele tem que fazer apenas. Mas eu quero comunicar dados criptografados. Beleza, então eu vou comunicar o dado que vai consumir as funcionalidades do módulo de criptografia e vai gerar a comunicação. O dado chegou do outro lado, eu vou ler esse dado e vou mais uma vez acionar o módulo de criptografia para descriptografar a informação. Ok? Então isso é independência funcional. E como é que eu vou medir então a independência funcional? Coesão e acoplamento. Tá? O que é acoplamento? São os aspectos de relacionamento entre os módulos. O que é a coesão? A consistência interna de um módulo. O módulo é coeso, então, ou seja, eu tenho um módulo que é coeso, que internamente os seus subcomponentes estão fortemente acoplados e que existem módulos externos que acoplam a esse cara também. Tá? Então, um módulo coeso realiza uma única tarefa dentro de um procedimento de software, requerendo pouca interação com procedimentos que estão sendo realizados em outras partes do programa
E um módulo coeso deveria idealmente fazer apenas uma única coisa, tá? Se eu tenho um módulo que é baixamente coeso, ou seja, que depende de muitos outros módulos para realizar a sua tarefa, isso eu posso introduzir problemas. Porque uma mexida em um módulo específico lá, sem que a pessoa saiba que existe essa interdependência, pode introduzir inúmeros bugs na solução devido a uma mexida simples e pontual em um módulo. Tá? Quais são os tipos de coesão? Coesão funcional. Então, um módulo com coesão funcional contém elementos que contribuem para a execução de uma e apenas uma única tarefa. Coesão sequencial. O módulo sequencialmente coeso é aquele cujos elementos estão envolvidos em atividades tais que os dados de saída de uma atividade servem para os dados de entrada para outra. E coesão comunicacional, que um módulo com coesão comunicacional é aquele cujos elementos contribuem para atividades que usem a mesma entrada ou a mesma saída. Coesão procedural, módulos cujos elementos estão envolvidos em atividades diferentes e possivelmente não relacionadas, mas nos quais o controle flui, ou seja, um procedimento que chama outro. Tá? Coesão temporal, o módulo cujos elementos estão envolvidos em atividades que estão relacionadas dentro do tempo. Coesão lógica, os módulos cujos elementos contribuem para atividades da mesma categoria geral. Então, comunicação de dados, que eu acabei de falar aqui, os dois exemplos aqui, ó, da criptografia e da comunicação de dados. Coesão coincidental, que é um módulo coincidentemente coeso, é aquele cujos elementos contribuem para atividades sem relação significativa entre si. Existe uma coincidência, desses caras acabaram se esbarrando ali por algum motivo. Tá? O grau de similaridade de métodos pode ser visto como o maior aspecto da coesividade dos módulos. Se um módulo possui diferentes rotinas que operam sobre um mesmo conjunto de variáveis locais, o módulo é coeso. Isso é importante. Já o acoplamento, pessoal, é a medida da interconexão entre módulos dentro de um software. A gente sempre tenta buscar... O que acontece? Dependente da complexidade da interface entre módulos, o ponto é feita uma entrada, uma referência a um outro módulo. Então a gente sempre que possível busca um acoplamento baixo, uma coesão forte, um acoplamento baixo, tá? Ou seja, cada módulo ele faz o que ele tem que fazer, independentemente do outro, e aí eles vão trocando informações, ou seja, todos aqueles outros funcionalidade, information hiding. Então a gente tenta. Por que eu quero esse acoplamento baixo? Porque se eu tenho um forte acoplamento entre dois módulos e um módulo para de funcionar, por exemplo, ele já vai causar instabilidade no outro módulo. Se eu tenho que fazer uma manutenção no módulo que é fortemente acoplado a um outro módulo, a probabilidade de eu ter que mexer no outro módulo também é muito alta. Tá? Se eu cometo um erro num módulo e ele é fortemente acoplado a um outro módulo, esse bug vai se refletir no outro módulo também. Então, por isso que a questão do acoplamento, a gente sempre vai buscar esse acoplamento mais baixo. Tá? Eu posso ter acoplamento de dados, que quando os módulos comunicam-se entre si trocando parâmetros, que é o mais comum. Ou seja, um método chama um método do outro, passando parâmetros para o outro método. Acoplamento de imagem, dois módulos são ligados por imagem, se eles se referem à mesma estrutura de dados. Eu tenho dois módulos aqui, por exemplo, que falam com a mesma array, a mesma string, a mesma matriz lá em cima e alteram a mesma estrutura de dados. Acoplamento de controle, tá? Um módulo passa para outro um grupo de dados, flags, tá? Para controlar a lógica do outro. Então, um módulo controla o outro. Tá? Acoplamento comum. Dois módulos possuem acoplamento comum se eles se referem à mesma área de dados. E um acoplamento de conteúdo. Dois módulos representam... O acoplamento de conteúdo se faz referência ao interior do outro. Por exemplo, se o módulo desvia a sequência de instrução para dentro do outro módulo. Isso acontece principalmente quando eu estou lá executando o meu código e starto uma thread, starto um processo que vai executar um código de outro módulo, tá? Que é o chamado acoplamento de conteúdo. Aqui é um acoplamento muito forte, tá, pessoal? Muito forte mesmo, porque esse nível de acoplamento aqui, eu dependo da execução do código de outro módulo. Então, vai muito além de troca de dados, vai muito além de troca de
estrutura de dados, refletir estrutura de dados, etc. Eu estou dependendo da execução do código de um outro modo. Então aí é um acoplamento muito forte mesmo. Bom, pessoal, isso aí, a ideia geral para vocês do que seria esse projeto de sistemas. Eu vou deixar isso para vocês terem uma ideia. Isso é só uma introdução aí. Aí eu já, nessa brincadeira aí desses 45 slides, eu passei por pelo menos 3 disciplinas que vocês vão ter ainda, que é análise de projeto de sistemas 1, análise de projeto de sistemas 2, se não me engano, e bancos de dados. Então são 3 disciplinas aí que vocês vão ter específicas que vão guiar vocês nesse mundo de projeto, de análise, tá? Não fiquem ansiosos, porque vocês vão ver muito isso ainda pela frente, o pessoal da área de computação, sistemas e ciências da computação e TADS. Jogos, vocês vão ter uma disciplina, também vão ter as 3, se não me engano. Vocês vão ter as 3 também, só o pessoal da engenharia que não. Mas a galera aí da área da computação vão ter essas 3 disciplinas. São disciplinas que vocês vão ver que tem muito mais conceito que engenharia de software, muito mais conceito, mas são muito ricas para você no desenvolvimento de vocês aí como profissionais da área também. Ok, pessoal? Então a gente